Aquela hipopótamo gorda me dá nojo. Só estou interessado na fortuna dela. Eu parei, paralisada, bem na frente da porta do quarto. Minha mão ficou suspensa sobre a maçaneta. A voz do meu marido, Eric, atravessava aí a fresta, soando casual e cruel, como se estivesse comentando sobre a previsão do tempo. Aquelas palavras me atingiram como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Você precisava ver como ela é, mãe. É asqueroso, ele continuou. Em seguida, ouvi o riso de sua mãe, Elizabeth. Aquele som agudo e seco que eu aprendi a conhecer bem nos últimos 3 anos. Meu nome é Camila Oliveira e tenho 34 anos. Eu estava ali, no corredor da casa em São Paulo, que eu mesma comprei com o meu próprio dinheiro, ouvindo meu marido me descrever como se eu fosse algo que ele precisasse raspar da sola do sapato. O chão de mármore estava frio sob meus pés descalços. Lembro de pensar como era estranho o fato de eu não estar chorando. Eu não estava sequer com raiva, ainda não. Eu estava simplesmente anestesiada. "Quando é que você vai ter acesso a tudo?" perguntou Elizabeth. A voz dela baixou para um sussurro conspiratório que, mesmo assim, chegou nitidamente aos meus ouvidos. "Logo", disse Eric. "Fui paciente por 3 anos. O pacto antenupcial vence em 6 meses. Aí eu posso pedir o divórcio e levar metade de tudo. Talvez até mais, se eu jogar direito." Recuei lenta e cuidadosamente da porta, prestando atenção para que nenhuma tábua do piso rangesse. Meu coração martelava tão forte que eu podia senti-lo na garganta, mas minhas mãos estavam firmes. Voltei pelo corredor até a cozinha, coloquei um copo de água e me sentei na bancada. O sol da tarde entrava pelas janelas, deixando tudo com um aspecto quente, dourado e normal, como se o meu mundo não tivesse acabado de se despedaçar em 1000 pedaços. Conheci o Eric há 4 anos em uma feira imobiliária no Rio de Janeiro. Eu era dona de uma construtora de sucesso que levantei do nada, depois que meu pai me deixou uma pequena herança de $50.000. Com investimentos inteligentes, parcerias estratégicas e jornadas de 16 horas de trabalho, transformei aquilo em um império de milhões. Eric tinha sido charmoso, atencioso e interessado em tudo o que eu dizia. Ele me conquistou com jantares românticos e conversas longas sobre nossos sonhos. Depois de 8 meses, ele me pediu em casamento e eu fiquei tão feliz que chorei por 1 hora seguidamente. Agora, sentada na minha cozinha, percebi que cada momento tinha sido uma encenação. Cada beijo, cada "eu te amo" sussurrado. Cada vez que ele me abraçou foi uma mentira. Ele estava contando os dias até poder pegar o que eu construí e ir embora. Ouvi passos na escada. Eric apareceu no portal da cozinha. O rosto dele assumiu aquele sorriso caloroso que eu um dia achei que fosse real. Ele era bonito de um jeito discreto, com cabelos castanhos e olhos azuis que ganhavam ruguinhas nos cantos quando ele sorria. Elizabeth vinha logo atrás, alta e magra, com o cabelo prateado preso em um coque apertado. Ela me lançou o mesmo olhar de sempre, como se eu fosse algo desagradável que ela era obrigada a suportar. "Oi, amor", disse Eric, atravessando a sala para me dar um beijo no rosto. Estávamos conversando lá em cima sobre sair para jantar hoje à noite. "O que você acha?" Olhei para ele e não senti nada. Isso era o mais estranho. 3 minutos atrás, eu ainda sentiria amor, ou pelo menos o que eu achava que era amor. Agora, havia apenas um vazio no lugar onde esses sentimentos habitavam. "Para falar a verdade, não estou me sentindo bem", eu disse. Minha voz saiu firme e calma. "Vão vocês 2. Acho que vou só tomar uma sopa e deitar cedo." Os olhos de Elizabeth brilharam com uma alegria mal disfarçada. "Ah, que pena. Bom, não vamos deixar a reserva ser perdida. Vamos, Eric." Eu os vi sair. Escutei o portão da garagem fechar e o som do carro do Eric se afastando. Então, sentei-me no silêncio da minha casa maravilhosa e deixei os sentimentos virem. A traição, a humilhação, a fúria que ardia no meu peito como um incêndio florestal. Por 3 anos, cozinhei os pratos favoritos dele, mesmo ele reclamando do meu peso. Participei dos jantares insuportáveis da mãe dele, onde ela criticava tudo, das minhas roupas à minha carreira. Apoiei as tentativas de negócios fracassadas dele, assinei cheques sem questionar, acreditei quando ele dizia que ia trabalhar até tarde. E tudo tinha sido uma grande mentira. Na manhã seguinte, acordei às 6h30, no horário de costume.
Eric ainda dormia ao meu lado com o rosto pacífico e inocente sob a luz da manhã. Levantei em silêncio, me vesti e desci para o meu escritório. Fiz café, abri o laptop e comecei a criar listas. Eu construí minha empresa através de planejamento meticuloso e atenção aos detalhes. Cada projeto de sucesso começava com um plano sólido, objetivos claros e pesquisa profunda. Isso aqui não seria diferente. Se o Eric achava que podia me manipular para tirar tudo pelo que trabalhei, ele subestimou seriamente com quem exatamente ele tinha se casado. A primeira coisa que fiz foi acessar todos os nossos registros financeiros. Eu sempre cuidei do nosso dinheiro porque o Eric alegava não ser bom com números. Agora eu entendia que isso era estratégico. Ele queria que eu o achasse inofensivo, até incompetente, enquanto esperava sua oportunidade. Tínhamos um pacto antenupcial, no qual eu insisti antes do casamento. Meu advogado o redigiu para proteger meu patrimônio existente e minha empresa. O contrato dizia que tudo o que eu possuía antes do casamento era exclusivamente meu. No entanto, havia uma cláusula com a qual concordei a pedido do Eric. Após 5 anos de casamento, dissolveríamos o pacto e passaríamos para o regime de comunhão parcial de bens padrão. Na época, achei romântico, um sinal da minha confiança. Agora via que era a armadilha que ele armou desde o início. Estávamos casados há 3 anos e 4 meses. Em 8 meses, tudo o que eu possuía se tornaria patrimônio comum e ele poderia se divorciar e sumir com a metade. Acessei a escritura da nossa casa. Eu a comprei há 2 anos por 12 milhões de reais. Estava apenas no meu nome e protegida pelo pacto. Minha empresa estava avaliada em aproximadamente 40 milhões de reais, também protegida. Eu tinha contas de investimento, previdência privada e uma carteira de ações que, juntas, somavam mais 15 milhões. Eric não contribuiu com nada. Ele trabalhou esporadicamente na corretora de seguros do irmão, mas pediu demissão há 6 meses, alegando querer se concentrar em seus próprios empreendimentos. Eu apoiei essa decisão. Eu apoiei tudo. Recostei-me na cadeira e olhei para os números na tela. 67 milhões. Era esse o valor dos meus 3 anos de amor falso. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha sócia, Verônica. Ela queria falar sobre uma nova oportunidade de incorporação imobiliária no centro de São Paulo. Conhecia a Verônica há 12 anos. Ela foi minha primeira grande cliente quando comecei e firmamos sociedade há 5 anos. Ela era inteligente, implacável em negociações e nunca me julgou pelo meu peso ou por qualquer outra coisa. Respondi para ela. Podemos nos encontrar hoje? Aconteceu algo importante. Ela respondeu na hora. Almoço no Figueira Rubaiyat, 12h. Passei as horas seguintes revisando cada documento, cada conta, cada ativo. Fiz cópias de tudo, salvei em um drive criptografado e fiz backup em um servidor em nuvem seguro. Eric dormiu até às 9. Depois, desceu de pijama, bocejando e coçando o peito. Bom dia, amor, disse ele, me dando um beijo no topo da cabeça ao passar. Acordou cedo. Dia cheio? Só adiantando uma papelada, respondi, sem tirar os olhos da tela. Ele serviu café e sentou-se na bancada, rolando o feed do celular. Vou encontrar o Tobias para jogar golfe hoje à tarde, disse ele. Tudo bem para você? Tobias era o irmão mais novo dele, aquele que o empregava quando ele se dava ao trabalho de trabalhar. Sempre achei o Tobias superficial e levemente desonesto, mas o tolerava porque família era importante. Agora, me perguntava se o Tobias estava a par de tudo, se eles riam de mim juntos, a mulher gorda, burra e rica que acreditava no amor. Tudo bem, eu disse. Tenho um almoço de negócios de qualquer forma. Ah, é? Com quem? Verônica, só coisas da firma. Ele assentiu, já entediado com a conversa. Isso era outra coisa que notei ao longo dos anos. Ele só prestava atenção quando falávamos de dinheiro ou quando outras pessoas estavam olhando. Entre 4 paredes, ele me tratava como um móvel. Eu dizia a mim mesma que era apenas o silêncio confortável de casais de longa data. Agora, entendia que era desprezo. Saí às 11h30 para o restaurante. Verônica já estava lá, sentada em nossa mesa habitual no fundo. Ela tinha 52 anos, cabelos grisalhos curtos e olhos verdes afiados que não perdiam nada. Ela se levantou ao me ver e me deu um abraço rápido. Você parece tensa, disse ela assim que nos sentamos. O que houve?
Contei tudo. A conversa ouvida, a armadilha do pacto, a descoberta de que meu casamento inteiro foi uma fraude. Ela ouviu sem me interromper. A expressão dela endurecia a cada frase. Quando terminei, ela se recostou e tomou um longo gole de água. Aquele completo desgraçado, disse ela finalmente. O que você vai fazer? Ainda não sei, respondi, mas preciso agir rápido. Tenho 8 meses até o pacto expirar. Se ele pedir o divórcio depois disso, leva metade de tudo. E você sabe como é. Ele vai alegar que apoiou minha carreira, que sacrificou as próprias oportunidades. Vai me pintar como a empresária fria que o negligenciou. Então você tem que pedir o divórcio primeiro, disse Verônica. Talvez, eu disse, mas fico pensando no que ele falou. Que foi paciente por 3 anos, que ia jogar direito. Ele planejou isso desde o começo, Verônica. O relacionamento todo foi uma mentira. Então garanta que ele receba exatamente o que merece, disse ela. Ou seja, nada. Conversamos durante o almoço sobre opções e estratégias. Verônica mesma tinha passado por um divórcio brutal anos atrás e conhecia todos os truques. Quando terminamos de comer, eu já tinha o início de um plano. Naquela noite, fingi que nada mudou. Fiz o jantar, um frango assado com legumes que mal toquei. Eric comeu com apetite e me contou sobre o golfe e uma oportunidade de investimento que o Tobias mencionou. Eu assentia, sorria e fingia interesse. Ele não notou a diferença. Ele nunca notava nada em mim. Elizabeth ligou durante o jantar. Eric colocou no viva-voz e eu ouvi enquanto ela reclamava do drama no clube dela, enquanto eu recolhia os pratos. Ela não perguntou como eu estava, nunca perguntava. Quando o Eric finalmente desligou, ele se espreguiçou e bocejou. Acho que vou ver o jogo, disse ele. Quer vir? Tenho trabalho a fazer, respondi. Pode ir. Voltei para o meu escritório e continuei minha pesquisa. Informei-me sobre contas offshore, proteção de ativos, trusts e leis de transferência de propriedade. Consultei 3 advogados diferentes por e-mails criptografados, sem citar nomes, mas explicando a situação em termos gerais. Eu precisava entender exatamente quais eram minhas opções e como proteger o que construí. A verdade era que eu não queria apenas me divorciar do Eric e seguir em frente. Isso parecia fácil demais, suave demais para ele. Ele passou 3 anos mentindo para mim, me manipulando e esperando pelo dia do pagamento. Ele me fez duvidar de mim mesma, ter vergonha do meu corpo, questionar meu valor. A mãe dele me tratou como lixo e ele incentivou. Eles riram de mim juntos, me chamaram de hipopótamo gorda e falaram da minha fortuna como se já fosse deles. Eu queria que eles sentissem o que eu senti no corredor. Queria que entendessem o que significava ter tudo tirado de você. Eu queria justiça. Justiça de verdade, não apenas um acordo de divórcio. Na semana seguinte, agi com cautela. Ia trabalhar todos os dias, geria meus imóveis, encontrava empreiteiros e investidores. Em casa, era a esposa atenciosa de sempre. Cozinhava, limpava, conversava. Eric não suspeitou de nada. Por que suspeitaria? Aos olhos dele, eu era burra e desesperada, grata por tê-lo apesar da sua óbvia falta de afeto. Mas nos bastidores, eu estava desmontando tudo. Contatei uma advogada empresarial no Rio de Janeiro especializada em reestruturação societária. Reuni-me com meu contador e discuti a reorganização da estrutura financeira da minha empresa. Falei com um antigo colega que agora trabalhava com incorporação imobiliária internacional. Cada conversa era cuidadosamente documentada. Cada decisão era estratégica. Também contratei um detetive particular. O nome dele era Bernardo e foi indicado pela Verônica. Dei a ele uma missão: seguir o Eric e documentar tudo. Não sabia o que ele encontraria, mas sentia que havia mais a descobrir. Homens que mentem sobre uma coisa, geralmente mentem sobre tudo. Bernardo me ligou 3 dias depois, enquanto eu estava em uma vistoria de imóvel nos Jardins. Afastei-me do mestre de obras e atendi. Você precisa ver isso, disse Bernardo. A voz dele era séria. Podemos nos encontrar? Encontramo-nos 1 hora depois em um café. Bernardo estava na casa dos 60 anos, grisalho e profissional de um jeito que inspirava confiança imediata. Ele empurrou uma pasta parda sobre a mesa sem rodeios. Havia fotos. Eric com uma mulher que eu não conhecia. Eric beijando essa mulher na frente de um hotel.
Eric entrando em um prédio de apartamentos com ela. As fotos tinham data e hora. Elas retrocediam 14 meses. O nome dela é Leonora, disse Bernardo. Tem 26 anos, trabalha como recepcionista em uma clínica odontológica. Ele a vê desde que vocês compraram a casa, cerca de 6 meses depois. O apartamento é dele. Ele aluga através de uma empresa de fachada e paga em dinheiro. Ela não sabe que ele é casado. Olhei para as fotos e senti novamente aquela dormência estranha. Deveria ter doído mais. Deveria ter me destruído. Em vez disso, senti-me estranhamente validada. Aquele era quem ele era de verdade. Essa era a verdade sob a fachada. Tem mais, disse Bernardo. Escavei um pouco as finanças dele. Ele tem dívidas de jogo significativas, cerca de 800 mil luiz espalhados em 3 cassinos clandestinos diferentes. Ele fez saques em dinheiro de cartões de crédito que você nem sabia que existiam. Seu nome não está neles, mas ele paga as parcelas mínimas da conta conjunta da casa, a qual você deu acesso a ele. Levantei os olhos das fotos. Quanto ele tirou? Cerca de 120 mil no último ano. Valores pequenos, nada que chamasse sua atenção, mas a soma é alta. Fechei a pasta e me recostei. Continue seguindo-o. Documente tudo. Quero saber cada mentira, cada dívida, cada segredo. Você consegue fazer isso? Com certeza, disse Bernardo. O que você está planejando? Planejo garantir que ele nunca mais subestime ninguém, respondi. Naquela noite, deitei-me ao lado do Eric na cama e o observei dormir. Ele parecia em paz, satisfeito como um homem sem preocupações. Ele não tinha ideia de que seu plano meticuloso estava prestes a desmoronar. Ele não sabia que a mulher gorda e burra que ele usava estava 10 passos à frente. Ele achava que era o caçador, mas cometeu um erro fatal. Subestimou sua presa. 2 semanas depois, eu estava em uma sala de reuniões na Avenida Faria Lima com 3 advogados, meu contador e a Verônica. A vista do 405º andar era espetacular, mas eu mal anotava. Concentrava-me nos documentos espalhados à minha frente. Deixe-me ver se entendi direito, eu disse, olhando para a advogada principal. Uma mulher chamada Judith, especialista em proteção patrimonial. Se eu reestruturar minha empresa dessa forma, transformar meus ativos pessoais em ativos operacionais e criar a holding que vocês recomendaram, no caso de um divórcio, tudo fica intocável? Não totalmente intocável, disse Judith cautelosamente, mas o acesso se torna significativamente mais complicado. Seu marido teria que provar que esses passos foram tomados com má fé, especificamente para fraudá-lo em um divórcio. Dado que você não está pedindo o divórcio agora, está apenas reestruturando seu negócio por razões legítimas, e o pacto antenupcial ainda está em vigor, ele teria muita dificuldade. E quanto à casa? Perguntei. A casa é interessante, disse Judith, puxando outro documento. Você a comprou há 2 anos apenas em seu nome. Ela está protegida pelo pacto. No entanto, se quiser garantir que não haja argumentos sobre a valorização do patrimônio conjugal, você poderia vendê-la e reinvestir o valor na holding antes que o pacto expire. Olhei para Verônica. Tínhamos discutido essa possibilidade, mas ouvi-la assim, de forma tão clara, tornava tudo real. Vender a casa significava me mudar, fazer um movimento visível que o Eric notaria. Significava que o jogo começaria de verdade. Quanto tempo isso levaria? Perguntei. Neste mercado, com um imóvel como o seu, 2 a 3 semanas se colocarmos o preço certo, disse Judith. Temos contatos com várias imobiliárias especializadas em vendas rápidas e discretas. Meu contador, Walter, inclinou-se para a frente. Ele tinha 68 anos e geria minhas finanças desde que fundei a empresa. Ele me viu construir tudo do nada e ficou genuinamente furioso quando contei o que o Eric planejava. Camila, eu refiz os números de todas as formas possíveis, disse Walter. O que a Judith sugere é perfeitamente legal. Você está reorganizando sua estrutura empresarial para se preparar para a expansão que já planejava. A holding é um instrumento comum de planejamento sucessório. Vender a casa e se mudar por razões comerciais é lógico, dadas as novas oportunidades no centro. Nada disso é incomum para alguém na sua posição, exceto que deixa o Eric com nada, eu disse. Deixa ele com exatamente o que ele contribuiu, corrigiu Walter. Ou seja, nada.
Pensei nas fotos que o Bernardo me deu. Eric com a Leonora, rindo, beijando, brincando de vida de casados no apartamento que ele alugou com dinheiro roubado de mim. Pensei no riso cruel de Elizabeth em ser chamada de hipopótamo gorda. Em 3 anos acreditando em um amor que nunca existiu. Vamos fazer isso, eu disse. Tudo. Quão rápido podemos começar? Hoje mesmo, disse Judith. Terei a papelada pronta amanhã cedo. A holding pode ser estabelecida em 1 semana. A reestruturação da empresa levará um pouco mais, mas podemos iniciar o processo imediatamente. Passamos as 3 horas seguintes revisando cada detalhe. Assinei documentos preliminares, autorizei o Walter a começar a transferência de ativos e aprovei o plano de reorganização empresarial. Quando saí do escritório, as engrenagens estavam em movimento. Dirigi de volta para casa sentindo uma calma estranha. As luzes da cidade passavam por mim enquanto eu atravessava a ponte. Em algum lugar desta cidade, Eric provavelmente estava com a Leonora, mentindo sobre horas extras de trabalho. Ou talvez estivesse em casa, fazendo o papel de marido dedicado, esperando pelo seu prêmio. Não importava mais. Ele já tinha perdido. Só ainda não sabia. Quando cheguei em casa às 21h30 naquela noite, Eric estava assistindo TV no sofá. Ele olhou surpreso quando entrei. Você chegou tarde, disse ele. Onde estava? Reunião de negócios. Respondi, pousando minha pasta. Eu te mandei uma mensagem de manhã. Ele pareceu confuso e checou o celular. Ah, verdade? Desculpa, devo ter deixado passar. Como foi? Muito bem, na verdade, eu disse, e era na verdade. Estou reestruturando a empresa e expandindo para alguns novos mercados. Vai significar algumas mudanças, mas mudanças boas. Isso é ótimo, amor, disse ele, já voltando a atenção para a TV. Ele não perguntou os detalhes. Ele não se importava com o meu negócio, a menos que afetasse a conta bancária dele. Subi, tomei um banho demorado e fiquei na cama pensando nos próximos passos. Bernardo continuava em vigilância e os relatórios não paravam de chegar. As dívidas do Eric eram piores do que pensávamos. Ele não devia apenas aos cassinos, mas também a agiotas individuais. Ele pegou dinheiro emprestado de amigos, do irmão Tobias e de qualquer um que lhe desse dinheiro vivo. Ele estava se afogando e esperando desesperadamente pelo pagamento do divórcio para se salvar. O caso com a Leonora era sério. Bernardo tinha gravações do Eric prometendo a ela que logo ficariam juntos, que ele estava apenas esperando o momento certo para deixar a esposa. Ele dizia a ela que eu era fria e distante, que nosso casamento existia apenas no papel. Ele se fazia de vítima, o pobre homem preso a uma mulher que não amava. No início senti raiva, depois mágoa, mas agora sentia apenas uma clareza bizarra. Eric não era mais uma pessoa para mim. Ele era um problema a ser resolvido, um erro a ser corrigido. Eu passei 3 anos tentando ser boa o suficiente para ele, mudando a mim mesma, duvidando de mim e aceitando os abusos da mãe dele porque achava que era o que o amor exigia. Eu estava tão enganada. Na manhã seguinte, liguei para uma corretora de imóveis com quem já havia trabalhado, uma mulher sagaz chamada Silvana, que lidava com propriedades de alto padrão. Encontrei-me com ela em um café. Preciso vender minha casa, disse sem rodeios. Rápido, de forma discreta e por um bom preço. Silvana nem piscou. Quando você diz rápido, qual o seu cronograma? 2 semanas, no máximo 3. E meu marido não pode saber de nada até que os contratos estejam assinados. Ela sorriu e não foi uma expressão amigável. Ouvi boatos de que você estava fazendo algumas mudanças. A Verônica mencionou que você poderia precisar de ajuda discreta. Tenho 3 compradores procurando na sua vizinhança. Ofertas em dinheiro, fechamento rápido. Quando posso visitar o imóvel? Hoje, eu disse. O Eric joga golfe toda quinta lá à tarde. Apareça lá às 14h. Silvana chegou pontualmente às 14h com um fotógrafo e um consultor de decoração. Eles se moveram de forma eficiente e profissional pela minha casa, fazendo anotações e fotos. Fiquei observando enquanto eles avaliavam a casa que eu escolhi com tanto carinho, o lugar onde achei que construiria uma vida. Agora era apenas mais um ativo a ser liquidado. Você a manteve maravilhosamente bem, disse Silvana, enquanto estávamos no quarto principal.
As reformas que você fez no ano passado realmente valorizaram o imóvel. Estou confiante de que conseguimos as 13 milhões deles, talvez pelo 13 pinceaux mais. O mercado está forte. Quão rápido podemos agir? Perguntei. Terei os anúncios prontos amanhã, mas vou começar pela minha lista de clientes privados. Sem leilão público, a menos que seja necessário. Devo ter ofertas até o fim de semana. Ela estava certa. No sábado de manhã, eu tinha 3 ofertas, 2 de 13 milhões e uma de 13,8 milhões. Todas à vista, todas prontas para fechar em 2 semanas. Aceitei a maior oferta e assinei os contratos na tarde de sábado no escritório da Silvana, enquanto o Eric achava que eu estava em uma inspeção de imóvel. Quando cheguei em casa, ele estava com a Elizabeth na sala. Eles olharam para cima quando entrei, e algo na expressão deles me fez parar. Eles estavam conversando sobre algo sério e eu os interrompi. Camila, disse Elizabeth, com a voz pingando uma falsa doçura. Que bom te ver. Eu estava dizendo ao Eric que devíamos jantar todos juntos na semana que vem. Um jantar de família de verdade. Parece ótimo, eu disse, me perguntando o que eles realmente planejavam. Elizabeth nunca tinha sugerido um jantar de família antes. Normalmente, ela preferia que eu não existisse. Eu vou cozinhar, continuou Elizabeth. Sábado que vem na minha casa, às 18 horas. Você vem, não vem? Havia algo desafiador no tom dela, como se esperasse que eu recusasse, como se quisesse que eu recusasse para poder usar isso contra mim depois. Claro, eu disse. Estarei lá. Depois que a Elizabeth foi embora, Eric ficou mais quieto que o normal. Ele me lançava olhares estranhos de vez em quando, como se tentasse descobrir algo. Naquela noite, ele se virou na cama e colocou o braço em volta de mim, algo que ele raramente fazia. Você parece diferente ultimamente, disse ele. Mais autoconfiante ou algo assim. O que está acontecendo? Meu coração disparou, mas mantive a voz calma. Só estou animada com a expansão da empresa. É uma grande oportunidade. Pois é, sobre isso, disse ele. Achei que talvez eu devesse me envolver mais. Quero dizer, não trabalho há um tempo e já conheço o negócio razoavelmente bem. Talvez eu pudesse assumir um papel real, não apenas como seu marido, mas como sócio. Lá estava. Ele estava ficando nervoso. Algo o assustou e o fez querer garantir sua posição. Perguntei-me se o Tobias disse algo ou se a Elizabeth plantou a ideia. De qualquer forma, ele estava tentando vincular seu nome à minha empresa antes que o pacto antenupcial vencesse. Isso é fofo, eu disse, virando-me para ele no escuro. Mas sabe, a estrutura da empresa está bem definida, todas as parcerias são formalizadas. Seria complicado adicionar alguém novo, mesmo você. Mas eu sou seu marido, disse ele, e pude ouvir a rispidez em sua voz. Isso deveria contar para alguma coisa. Isso conta, menti. Conta para tudo. Mas negócios são negócios. Você entende isso, não entende? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Sim, disse finalmente. Acho que sim, mas senti a tensão no corpo dele, a suspeita que começava a crescer. Eu precisava agir mais rápido do que tinha planejado. A semana seguinte foi um turbilhão de atividades. Assinei os documentos finais da venda da casa na terça-feira. Os novos proprietários queriam assumir a casa em 10 dias, o que significava que eu precisava empacotar e encontrar onde morar. Disse ao Eric que a empresa tinha comprado um apartamento temporário no centro para eu usar durante o projeto de expansão, já que fazia mais sentido do que dirigir de um lado para o outro todo dia. E eu? Perguntou ele, e pela primeira vez vi medo real em seus olhos. O apartamento é minúsculo, apenas um estúdio, eu disse. Você pode ficar aqui até eu resolver nossa situação permanente. É só temporário. Ele não gostou. Mas o que ele ia dizer? Eu estava supostamente trabalhando 24 horas por dia em um grande projeto. Era lógico. Ele não tinha ideia de que a casa tinha sido vendida sob seus pés. Comecei a tirar meus pertences pessoais aos poucos. Roupas, joias, documentos importantes, fotos de família. Tive o cuidado de não levar tudo de uma vez, apenas o suficiente para não ser óbvio. Levei tudo primeiro para um depósito e depois, gradualmente, para o apartamento mobiliado que eu realmente tinha alugado. Um apartamento maravilhoso de 3 quartos em um prédio seguro na Vila Olímpia, com vista para a cidade. Bernardo continuava a vigilância. Eric estava ficando desesperado, o vício em jogo piorando.
Ele tinha perdido mais de $100.000 apenas nas últimas 2 semanas. Ele pegou dinheiro emprestado da Elizabeth. Descobri que ela tinha dado a ele em $150.000 apenas 3 dias atrás. Provavelmente na expectativa de receber de volta quando ele se divorciasse de mim e recebesse a indenização. No sábado à noite, fui à casa da Elizabeth para o jantar de família que ela organizou. Era um casarão antigo e imponente no Morumbi, herdado do falecido marido dela. Eric cresceu naquela casa fria e formal, cheia de antiguidades e julgamentos. Elizabeth abriu a porta com pérolas e um sorriso tenso. Camila, você conseguiu vir. Entre. A sala de jantar estava posta para 4 pessoas. Eric já estava lá, junto com o Tobias e a esposa dele, Simone. Eu não sabia que eles também estariam lá. Simone era uma mulher quieta que sempre parecia um pouco assustada com a Elizabeth. Eu tinha pena dela. Sentamo-nos para o jantar e Elizabeth começou imediatamente sua rotina habitual de insultos sutis, disfarçados de preocupação. Camila, querida, você tem ido à academia ultimamente? Você parece um pouco cansada, disse ela, passando os legumes e pegando para si a menor porção possível. Ando ocupada com o trabalho, respondi gentilmente. Claro, seus projetinhos de negócios. Que bom que você tem algo para ocupar seu tempo. Ela falava como se eu estivesse gerindo uma lojinha de artesanato e não uma empresa milionária. Tobias interveio. Na verdade, mãe, a empresa da Camila está indo muito bem. O Eric me contou sobre uma grande expansão que ela está planejando. O sorriso de Elizabeth endureceu. Sim, o Eric mencionou algo. Mas me parece um risco muito grande. Na sua idade, não seria mais prudente focar em estabilidade? Você não está ficando mais jovem. Eu tinha 34 anos. Ela fazia parecer que eu tinha 80. Às vezes, é preciso correr riscos calculados para crescer, eu disse. Foi assim que construí o negócio, afinal. Bom, graças a Deus você tem o Eric para te manter no chão, disse Elizabeth. Depois do jantar, Elizabeth sugeriu que os homens fossem para o escritório tomar um conhaque enquanto nós, as mulheres, arrumávamos as coisas. Era tão antiquado e ridículo que quase ri, mas segui ela e a Simone até a cozinha. Fico feliz que tenhamos esse tempo sozinhas, disse Elizabeth enquanto me passava um pano de prato. Queria falar com você sobre algo importante. O que seria? Perguntei, embora sentisse que sabia para onde aquilo ia. Eric, disse ela simplesmente. Ele tem parecido infeliz ultimamente. Acho que o casamento está pesando para ele. Simone me lançou um olhar de desculpas, mas não disse nada. Ela aprendeu há muito tempo a não contradizer a Elizabeth. Não notei que ele estivesse infeliz, disse cautelosamente. Bom, você não notaria, não é? Disse Elizabeth. A voz dela ficou mais afiada. Você está tão fixada no seu trabalho, no seu dinheiro, nos seus imóveis. Quando foi a última vez que você realmente olhou para o seu marido e pensou no que ele precisa? Coloquei o prato que estava secando sobre a bancada e virei-me totalmente para ela. O que exatamente a senhora está dizendo, Elizabeth? Ela me olhou nos olhos com absoluta confiança. Estou dizendo que talvez fosse mais gentil para todos se você reconhecesse que este casamento não está funcionando. Eric merece estar com alguém que o valorize, que o coloque em primeiro lugar. E você, você claramente prefere seu negócio a qualquer relacionamento. Talvez seja a hora de uma separação amigável, antes que alguém saia ferido. Lá estava. Ela estava preparando a narrativa. Quando o Eric pedisse o divórcio após o vencimento do pacto, eles alegariam que eu fui uma esposa negligente, que o afastei com meu vício em trabalho. Pintariam ele como vítima e a mim como a mulher fria e egoísta que merecia ser deixada. Essa é uma perspectiva interessante, eu disse baixinho. Mas não planejo me divorciar do Eric. Eu amo meu marido. A expressão de Elizabeth lampejou com algo parecido com raiva antes de se suavizar. Claro que ama, querida. Só acho que você deveria ser realista quanto à situação. Eric tem a vida toda pela frente. Ele não deveria ser acorrentado a alguém que não pode dar a ele o que ele precisa. Eu sabia o que ela queria dizer. Filhos. Eric mencionou no início do casamento que queria filhos, mas eu disse que queria esperar até que o negócio estivesse mais estável. A verdade era que eu nunca tive certeza se queria filhos e fui honesta sobre isso. Agora, Elizabeth usava isso como mais uma arma, mais uma prova de que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Bom, agradeço a sua preocupação, eu disse.
Minha voz ainda era agradável. Mas o Eric e eu vamos resolver as coisas entre nós. Terminamos de limpar em silêncio. Quando voltamos para o escritório, Eric e Tobias estavam rindo de algo. E vi a expressão do Eric mudar assim que me viu. O riso morreu e foi substituído por aquela máscara de cortesia que ele sempre usava perto de mim. No caminho de casa, ele estava quieto. Eu também, pensando nas palavras de Elizabeth, na armadilha que eles construíram tão cuidadosamente. Eles achavam que tinham me encurralado. Achavam que eu não tinha ideia do que estava por vir. Minha mãe só quer o nosso bem, disse Eric finalmente, enquanto entrávamos na garagem. Ela só se preocupa comigo. Eu sei, eu disse, e sabia mesmo. Sabia exatamente o quanto a Elizabeth amava o filho. O suficiente para ajudá-lo a destruir a vida de outra pessoa por dinheiro. Naquela noite, fiquei acordada muito depois do Eric ter dormido. Meu celular vibrou com uma mensagem do Bernardo. Ele descobriu algo novo, algo crucial. Li a mensagem 3 vezes e senti as peças do quebra-cabeça se encaixarem. As dívidas de jogo do Eric não eram mais apenas pessoais. Ele tinha feito empréstimos usando meus imóveis como garantia. Não os imóveis reais, mas falsificações. Ele criou documentos falsos que mostravam que eu concordei em garantir as dívidas dele com meu patrimônio imobiliário. Os empréstimos somavam mais de 1 milhão e os agiotas estavam começando a pressionar para o pagamento. Se esses documentos falsos aparecessem em um divórcio, a batalha judicial seria cara e complicada, mesmo que a falsificação fosse provada. Eric alegaria que acreditava ter meu consentimento, que tínhamos conversado sobre isso e que eu tinha esquecido. Ele turvaria as águas o suficiente para prolongar o processo, talvez forçando um acordo apenas para encerrar a questão. Era brilhante de um jeito doentio. Ele criou uma alavanca, um seguro para garantir que seria pago, mesmo que eu tentasse lutar contra o divórcio. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele cometeu fraude. Fraude real, documentável e processável criminalmente. E eu tinha as provas. Tirei um print da mensagem do Bernardo e salvei no meu drive criptografado. Depois, mandei uma mensagem para Judith no Rio. Precisamos conversar amanhã cedo. Emergência. Quando finalmente adormeci, por volta das 3 da manhã, sonhei com águas cristalinas e céu aberto. Sonhei com liberdade. A manhã seguinte era domingo. Eric dormiu até tarde enquanto eu fazia café e esperava na cozinha pela ligação da Judith. Ela ligou às 8 horas, parecendo preocupada. O que aconteceu? Perguntou. Contei a ela sobre os documentos de empréstimo falsificados. Ouvi o som dela digitando rápido enquanto eu falava. Isso muda tudo, disse ela. Isso é fraude criminal. Podemos usar isso. Como? Perguntei. Podemos fazer uma denúncia à polícia, mas o mais importante é que podemos usar isso para anular qualquer reivindicação que ele possa fazer em um divórcio. Se ele vier atrás de qualquer coisa sua, ameaçamos com o processo criminal. Ele vai aceitar sair com as mãos abanando para evitar a cadeia. Quero mais do que isso, eu disse. Quero que ele entenda o que fez. Quero consequências que realmente importem. Houve uma pausa. O que você tem em mente? Acho que cansei de ser boazinha, eu disse. Acho que é hora de acabar com isso. A venda da casa estava marcada para quinta-feira de manhã, às 10h, no cartório. Disse ao Eric que teria um dia cheio de reuniões, dei um beijo de despedida como sempre e o vi voltar para a cama com o celular. Ele não tinha ideia de que em 3 horas tudo mudaria. Encontrei Silvana no cartório no centro. Os compradores eram um casal jovem que tinha feito dinheiro no setor de tecnologia, ansiosos e simpáticos. Eles sorriam enquanto assinávamos documento após documento, transferindo minha casa maravilhosa para eles. 3,8 milhões entraram na minha conta e foram imediatamente transferidos para a holding que a Judith criou. Todo o processo durou 45 minutos. Parabéns, disse o tabelião, apertando minha mão. Quando vocês pretendem se mudar? Já me mudei, respondi. O imóvel está vazio desde hoje cedo. Era, em grande parte, verdade. Eu tinha retirado o último dos meus pertences pessoais no dia anterior, enquanto o Eric estava no escritório do irmão. Os móveis ficariam, fazia parte do acordo. Mas tudo o que era importante para mim já tinha ido.
Dirigi até meu novo apartamento e vesti roupas confortáveis. Então, sentei-me ao meu laptop e comecei a fase final. Primeiro, enviei um e-mail para o Eric. A mensagem era simples. A casa foi vendida. O fechamento foi hoje de manhã. Você precisa estar fora daí até às 17 horas de hoje. Os novos proprietários assumem a posse amanhã. Depois, enviei um segundo e-mail com anexos. Fotos da investigação do Bernardo. Eric com a Leonora, Eric no cassino, Eric em reuniões com agiotas e, finalmente, cópias dos documentos de empréstimo falsificados que ele criou usando meus imóveis como garantia. O último e-mail foi o mais longo. Eu o escrevi e revisei cuidadosamente na última semana, até que cada palavra fosse perfeita. Eric, eu sei de tudo. Sei da Leonora, sei das dívidas de jogo, sei dos documentos falsificados. Sei o que você disse para a sua mãe sobre mim, sobre como você sente nojo de mim, sobre como você só está interessado no meu patrimônio. Eu ouvi você naquela noite, 3 semanas atrás. Ouvi cada palavra. Por 3 anos, acreditei em nós. Mudei a mim mesma para tentar ser boa o suficiente para você. Aceitei a crueldade da sua mãe porque achei que era isso que família significava. Apoiei seus sonhos, suas decisões, sua total falta de ambição porque achei que te amava, mas era tudo mentira. Você se casou comigo pelo dinheiro. Esperou o pacto expirar para poder se divorciar e levar metade do que construí. Você mentiu para Leonora, para mim e para todo mundo. Você me roubou. Cometeu fraude em meu nome. O que vai acontecer agora é o seguinte. A casa está vendida. O dinheiro está em uma holding que você não pode tocar. Minha empresa foi reestruturada de forma a estar totalmente protegida. Cada ativo que possuo está seguro. Você não recebe nada, porque não contribuiu com nada. Suas dívidas são problema seu. Suas mentiras são problema seu. Seus documentos falsificados são problema seu. E se você tentar usá-los em qualquer disputa judicial contra mim, farei você ser preso por fraude. Tenho provas de tudo. Tenho gravações, fotos, documentos, tenho testemunhas. Você pode pedir o divórcio quando quiser. O pacto antenupcial não me importa mais, porque não sobrou nada para você pegar. Mas se você, sua mãe ou seu irmão tentarem me causar problemas, manchar minha reputação ou meu negócio, eu te destruo. Vou apresentar a denúncia. Vou garantir que todos saibam exatamente quem você é. Você quis jogar com a vida de uma pessoa. Parabéns. Você perdeu. Não me contate novamente. Meu advogado enviará os papéis do divórcio. Cliquei em enviar nos 3 e-mails e bloqueei o número dele. Depois bloqueei o número da Elizabeth, depois o do Tobias. Bloqueei-os nas redes sociais, em cada plataforma que pude imaginar. Apaguei-os da minha vida tão completamente quanto se nunca tivessem existido. Meu celular começou a tocar quase instantaneamente. O nome do Eric brilhava na tela. Embora eu o tivesse bloqueado, ele estava ligando do telefone do Tobias. Rejeitei a ligação. Ele ligou de novo e de novo. Desliguei o aparelho. Sentei-me no meu apartamento silencioso e não senti nada além de alívio. Estava feito. 3 semanas depois daquela noite em que ouvi aquelas palavras diante da porta do meu quarto, estava tudo acabado. Bernardo me ligou 1 hora depois pela linha comercial. Ele está na casa, está surtando. Os novos proprietários acabaram de chegar com o empreiteiro para planejar a reforma e o Eric está tentando explicar que houve um mal-entendido. A polícia já está lá. Ótimo, eu disse. Me avise se acontecer mais alguma coisa. Camila, disse Bernardo, e a voz dele era suave. Você fez a coisa certa. Faço este trabalho há 30 anos e já vi muita gente ruim. O que ele fez com você, o que ele planejou, foi calculado e cruel. Você se protegeu, é só isso. Obrigada, respondi, e fui sincera. Passei o resto do dia trabalhando. Tive reuniões por vídeo com empreiteiros, revisei plantas para nova incorporação no centro e me encontrei com a Verônica para discutir cronogramas. O trabalho me dava chão, era familiar. Lembrava-me de quem eu era sob toda aquela dor. Naquela noite, recebi um e-mail de um endereço que não reconheci. Era da Elizabeth. Sua mulher vingativa e egoísta, como pode expulsar meu filho sem aviso? Como pode destruir a vida dele por causa de um mal-entendido? Eric te ama, sempre te amou. Você é apenas amargurada e insegura demais para ver. Você vai se arrepender disso. Vai passar o resto da vida sozinha e vai merecer. Li 2 vezes.
Depois encaminhei para Judith para anexar ao processo. Então, servi-me de uma taça de vinho e fiquei na janela do meu apartamento, olhando as luzes de São Paulo refletidas no horizonte. A cidade parecia maravilhosa dali de cima, limpa, brilhante e cheia de possibilidades. Os papéis do divórcio foram entregues na segunda-feira. Judith trabalhou no fim de semana para preparar tudo e estava impecável. O pacto antenupcial ainda ficaria em vigor por 7 meses e meio, o que significava que todos os meus ativos anteriores ao casamento permaneciam comigo. A reestruturação da empresa estava concluída, eliminando qualquer ambiguidade. A venda da casa estava documentada e legalizada. Não havia nada que o Eric pudesse reivindicar ou combater. O advogado dele ligou para a Judith na terça-feira. Eu estava em uma reunião quando ela me mandou uma mensagem. Eles querem negociar. Diga que não há nada para negociar. Ele recebe 0, respondi. Perfeito. Na quarta-feira, Bernardo me enviou o relatório final. Eric tinha se mudado para a casa do Tobias e da Simone. Ele ainda ligava para o meu escritório deixando mensagens desesperadas que minha secretária estava instruída a apagar sem ouvir. Ele tentou fazer um empréstimo para quitar as dívidas de jogo usando a casa da mãe como garantia, mas Elizabeth recusou. Os agiotas estavam cercando e ele não tinha como pagar. Leonora descobriu sobre mim. Alguém mandou para ela matérias de jornal sobre minha empresa junto com fotos do meu casamento. Ela confrontou o Eric na casa do Tobias e gritou com ele na calçada, enquanto os vizinhos assistiam. Depois, postou nas redes sociais chamando-o de mentiroso e aproveitador. O post circulou em grupos locais e foi compartilhado por centenas de pessoas. Elizabeth tentou conter o estrago, ligando para conhecidos em comum para espalhar sua versão dos fatos, que eu era a esposa louca e ciumenta que surtou e expulsou o marido inocente, que eu era vingativa e cruel, que o Eric era a vítima. Mas a história não colou. Muita gente me conhecia minha reputação de integridade e justiça, e muita gente tinha visto o Eric pelo que ele realmente era, um homem charmoso sem substância, que se casou por interesse e ficou preguiçoso. Verônica me ligou na tarde de quinta-feira. Você viu a sessão de economia do jornal hoje? Não, por quê? Tem uma matéria sobre o seu projeto no centro. É super positiva. Entrevistaram vários vereadores que elogiaram o compromisso da sua empresa com a revitalização e suas práticas éticas. Tem uma citação do prefeito te chamando de uma das líderes empresariais mais valiosas da cidade. Abri a matéria no meu computador. Era tudo o que a Verônica disse, destacando o crescimento da minha empresa nos últimos 10 anos. Havia uma foto minha em uma obra, de capacete, apontando para as plantas. Eu parecia confiante, capaz, totalmente diferente da mulher que estava no corredor 3 semanas atrás, ouvindo o marido chamá-la de hipopótamo gorda. Você que armou isso? Perguntei a Verônica. Eu posso ter mencionado a um repórter amigo que você estava fazendo algo inovador no centro, disse ela, e pude ouvir o sorriso em sua voz. O resto se escreveu sozinho. Você é realmente impressionante, Camila. Já estava na hora das pessoas serem lembradas disso. Naquela noite, encontrei minha advogada no escritório dela para assinar os documentos finais do divórcio. Tudo estava pronto para ser entregue ao Eric. O casamento seria dissolvido em 6 meses, o tempo de espera habitual. Ele não receberia nada, nem dinheiro, nem imóveis, nem pensão. Depois de 3 anos de casamento, ele sairia exatamente como entrou, com nada além das roupas do corpo e as dívidas que acumulou. Ele assinou o reconhecimento, disse Judith, deslizando um documento pela mesa. O advogado dele o aconselhou a simplesmente aceitar os termos em vez de lutar. Acho que perceberam o quão feia a acusação de fraude ficaria se fosse a tribunal. Olhei para a assinatura do Eric, um rabisco no canto inferior da página. E a Elizabeth? Tentou mais alguma coisa? Mais alguns e-mails, algumas ligações para o escritório. Nada processável. Ela está furiosa, mas é inteligente o suficiente para saber que não pode fazer nada. O filho dela também mentiu para ela. Lembre-se, ela deu a ele 150 milhões baseada nas promessas dele sobre a indenização do divórcio. Agora esse dinheiro sumiu e ele não tem como devolver. Ótimo. Eu sabia que deveria me sentir culpada pela perda financeira da Elizabeth, mas não me sentia. Ela criou um filho que via essas pessoas como recursos a serem explorados. Ela incentivou a crueldade dele, riu das piadas dele sobre minha aparência e ajudou-o a tentar tirar tudo pelo que trabalhei.
Ela merecia cada consequência que estava colhendo. Assinei os últimos papéis e me levantei para sair. Judith me acompanhou até o elevador. Você lidou com isso com perfeição, disse ela. Muitas pessoas na sua situação teriam ficado. Teriam se convencido de que não era tão ruim assim. Ou teriam reagido emocionalmente e estragado tudo. Você foi estratégica e paciente, protegeu a si mesma e seu patrimônio totalmente. Aprendi com os melhores, eu disse. Muito obrigada por tudo. Obrigada por confiar em mim. E Camila, eu sei que foi terrível, mas você vai ficar bem. Melhor do que bem. Você vai prosperar. Acreditei nela. Pela primeira vez em 3 anos, acreditei mesmo que ficaria bem. 6 meses depois, eu estava sentada com a Verônica em um café no Itaim Bibi, revisando os planos para o nosso próximo projeto. A incorporação do centro estava adiantada e abaixo do orçamento. A prefeitura aprovou nossa proposta para uma segunda fase. Minha empresa cresceu 30% e contratei 10 novos funcionários. Teve notícias do Eric? Perguntou Verônica, bebericando seu latte macchiato. Bernardo me mandou uma atualização mês passado, respondi. Ele declarou falência, perdeu tudo. Está trabalhando em uma concessionária de carros e morando em um estúdio em um bairro afastado. Elizabeth não fala mais com ele. Pelo visto, ela o culpa por ter perdido os $150 mil e pelas dívidas que teve que cobrir. Ele tem um plano de pagamento. Vai levar anos para quitar tudo. Tobias o demitiu depois do incidente com a Leonora, assim que a fofoca se espalhou. A reputação dele está destruída. Verônica ficou em silêncio por um momento. Você se sente mal por isso? Por ter desmontado a vida dele tão completamente? Pensei na pergunta. Já tinha feito essa pergunta a mim mesma muitas vezes nos últimos meses. A resposta era sempre a mesma. Não, eu disse. Ele tentou fazer o mesmo comigo. A única diferença é que eu fui mais inteligente e rápida. Se eu tivesse esperado, se tivesse confiado nele por mais alguns meses, eu teria perdido tudo. Ele teria pedido o divórcio logo após o vencimento do pacto, levado metade de tudo o que construí e ido embora como se tivesse mérito nisso. Ele teria me destruído sem pensar 2 vezes. Concordo, disse Verônica. E sabe o que eu acho? Acho que você é uma mulher que agora conhece o próprio valor. Isso vale mais do que qualquer vingança. Ela tinha razão. Os últimos 6 meses foram difíceis, mas também trouxeram clareza. Comecei terapia para lidar com a traição e os anos suportando a crueldade da Elizabeth. Entrei na academia. Não para emagrecer, mas porque queria me sentir forte. Reencontrei velhos amigos com quem perdi o contato durante o casamento. Lembrei-me de quem eu era antes de me diminuir para caber na visão de outra pessoa sobre o que eu deveria ser. Meu negócio florescia. Minha reputação em São Paulo nunca esteve melhor. Fui convidada para palestrar em uma conferência de mulheres nos negócios no mês que vem. Fui convidada para integrar o conselho de 2 ONGs. Eu estava construindo a vida que sempre quis, a vida que deixei em pausa para ser a esposa de alguém. O divórcio foi finalizado 3 semanas depois. Não comparecia à audiência. Judith me representou e o juiz assinou os papéis de dissolução sem comentários. Eu estava solteira de novo, livre e desimpedida, com tudo o que construí intacto. Comemorei não fazendo absolutamente nada. Fiquei em casa, pedi comida e assisti a filmes antigos no meu apartamento confortável. Estava quieto e pacífico, e percebi que aquilo bastava. Eu não precisava de mais ninguém para me completar. Nunca precisei. Bernardo me mandou uma última atualização sobre o Eric 1 mês após a conclusão do divórcio. Ele se mudou para outra cidade, algum lugar no interior, para recomeçar onde as pessoas não conheciam sua história. Elizabeth vendeu a casa e se mudou para perto do Tobias e da Simone. A família estava totalmente fragmentada, cada um culpando o outro pelo fracasso do plano. Leonora também seguiu em frente. Estava namorando alguém novo e postando fotos felizes. Senti pena dela no início, mas ela se recuperou rápido. Era jovem e resiliente. Ela ficaria bem. Quanto a mim, eu estava mais do que bem. Peguei tudo o que deveria me destruir e transformei em combustível. Aprendi que era mais forte do que jamais imaginei. Aprendi que não precisava da aprovação nem do amor de ninguém para ter valor. Aprendi que a vingança real, não consiste em machucar alguém. Consiste em proteger a si mesma e recusar-se a ser vítima. Em uma tarde ensolarada de verão, parei na minha varanda e observei o pôr do sol tingindo a cidade de dourado e laranja.
Meu celular vibrou com um e-mail do meu contador. A holding que eu criei cresceu consideravelmente graças a investimentos prudentes. Meu patrimônio líquido aumentou em quase 10 milhões desde o divórcio. Tudo o que o Eric tentou roubar, tudo o que ele planejou e conspirou para ter, eu mantive e multipliquei. Pensei naquela noite no corredor, ouvindo aquelas palavras cruéis. Aquela hipopótamo gorda me dá nojo. Só estou interessado na fortuna dela? Naquela época, aquelas palavras quase me destruíram. Agora, elas pareciam apenas patéticas. Ele estava tão confiante, tão certo de que eu era burra e desesperada demais para perceber o que ele fazia. Ele se enganou em tudo, na minha inteligência, na minha força, no meu valor. Ele me subestimou completamente e isso custou tudo a ele. Ergui minha taça de vinho para o pôr do sol, para a cidade que me viu me reconstruir. Sobrevivi à traição, à humilhação e a 3 anos de abuso emocional disfarçado de casamento. Saí disso mais forte, mais inteligente e totalmente livre. Eric passou os 2 anos seguintes lutando para reconstruir sequer uma fração do que perdeu. A falência o seguia por toda parte, tornando impossível conseguir empréstimos ou um emprego decente. O vício em jogo, tanto tempo não tratado e alimentado por suas expectativas de dinheiro fácil, só piorou sob o estresse. Ele pulava de emprego em emprego, de cidade em cidade, sempre um passo à frente de suas dívidas e de sua reputação. Elizabeth, amargurada pelo investimento perdido e humilhada pelo fracasso público do filho, cortou contato totalmente, recusando-se até a atender as ligações dele. Tobias e Simone também se distanciaram. Eric, cansado de ser associado ao escândalo, acabou exatamente onde sempre temeu, sozinho, quebrado e insignificante. Uma prova viva de que tentar roubar a vida de outra pessoa é a garantia de que você perderá a sua própria. Quanto a mim, construí algo real, não apenas um negócio, mas uma vida que era inteiramente minha, livre de manipulação e crueldade. Aprendi que a melhor vingança não é a destruição. É tornar-se tão plenamente você mesma que as pessoas que tentaram te diminuir se tornam irrelevantes. Olhei para trás, para aquela noite no corredor, para a mulher que eu era, parada ali ouvindo aquelas palavras de ódio, e senti gratidão por ela. Ela foi forte o suficiente para ficar em silêncio, inteligente o suficiente para traçar um plano e corajosa o suficiente para dar as costas a tudo o que era familiar para proteger o que importava. Aquela versão de mim nos salvou. Fiquei muito feliz por você estar aqui e por eu poder compartilhar minha história com você. Se você gostou da minha jornada, mostre isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no meu canal. Vamos ver quantos somos. Escreva para mim nos comentários de qual cidade e a que horas você está ouvindo. Tenho muita curiosidade de saber de onde todas as pessoas queridas chegam até aqui. Se você quiser me apoiar ainda mais, também pode enviar uma pequena contribuição. No meu canal, narro novas histórias de vida todos os dias, feitas só para você. E agora mesmo, 2 das minhas histórias favoritas vão aparecer na tela para que você possa escolher a próxima. Oh, yeah!